Fala, assombrados! Eu sou Matheus do blog assombrado.com.br. Trago uma notícia pra vocês. Uma notícia triste, né? Triste principalmente pra ciência do Brasil, que já anda aí capenga. A gente acaba de ser suspenso ali do Observatório Europeu do Sul, o ESO, lá no Chile. Vamos entender o que aconteceu. Solta a vinheta, Ana. Tudo que é ruim pode piorar, né? A ciência do Brasil já tá numa draga danada, sofrendo cortes imensos por falta de recursos. E é isso que agora a gente é suspenso lá do Observatório Sul Europeu, ou o ESO, que fica onde? Lá no Chile. Há mais de 50 anos, 14 países operam aí esses vários telescópios que existem. Por exemplo, existe o ALMA, o Very Large Telescope, Observatório de Silla. Aí nós vamos eu mostrei aí, fiz essas imagens no Google Maps, e eu vou te mostrar aí que nem aí é o ALMA, o maior radiotelescópio do mundo, inaugurado em 2013, num platô dos Andes. Depois eu vou passar ali no Very Large Telescope, depois o Observatório de La Silla. São aí instrumentos de ponta, uns dos mais importantes do mundo, tá? E esses 14 países queriam que o Brasil fizesse parte deles. Para o quê? Para facilitar os cientistas brasileiros a terem acesso a todo esse maquinário, poderem pegar um radiotelescópio desse e observar o céu durante uma hora para a pesquisa que ele está fazendo. E aí em 2011, o pessoal lá da Europa falou, vamos deixar o Brasil entrar aqui? A gente gosta demais do Brasil, gente. Todo mundo votou sim, o Brasil pode ser membro aqui do ESO e participar aqui dos equipamentos, de tudo. Só que tem que pagar uma taxa, né? Para manter isso daí não é de graça. Você vê que isso custa caro construir, é remoto. Imagina você levar os materiais para esses locais, a manutenção, a tecnologia que está sempre evoluindo. Então eles falaram, Brasil, vocês podem entrar, isso foi em 2011. Podem vir fazer parte aqui do ESO e a taxa é R$1 bilhão, tá? A gente sabe que é um dinheiro alto, então nós parcelamos em 10 anos para vocês, sem juros. 10 parcelas de 100 milhões de reais, não é 100 milhões de dólares não, de reais, para vocês poderem aí, os seus cientistas usarem tudo aqui. E aí o que acontece? Como é um acordo entre nações, precisa aqui fazer um trâmite legal, passar pelo Congresso, o presidente assinar e tudo mais. E lá em 2015 só, que o Congresso aprovou o texto para entrar aí no ESO e foi para o presidente. A presidente anterior não assinou. E o atual até agora também não assinou. Então, devido a essa instabilidade, a demora do país em efetivamente confirmar sua entrada no grupo, o Brasil foi convidado em 2011. Olha os paciência de Jó dos europeus até agora. Nós estamos em 2018, 7 anos depois. E até hoje não ter pago nada a parte que lhe cabe, então nós somos orgulhosamente suspensos do ESO. A gente já foi quicado da estação espacial, agora suspenso do ESO. Isso foi divulgado ontem, dia 12, tá? E os cientistas brasileiros podem até continuar a tentar usar os telescópios ou os outros instrumentos, mas vão passar por um crivo maior e vai ter muita dificuldade. Na prática, eles estão danados. Os projetos atuais que envolvem brasileiros não vão sofrer modificações, tá? O importante é isso, eles não vão penalizar o projeto atual, de quem já está fazendo. Gustavo Rojas, que é representante na divulgação científica brasileira do ESO, disse o seguinte: é um acordo que é entre governos. Foi redigido um texto e ele precisava ser aprovado em todas as instâncias aqui do governo brasileiro antes de ser protocolado nos organismos internacionais. A gente ainda não chegou nessa etapa porque falta sanção presidencial. Enquanto o presidente brasileiro não ratificar o acordo e ele não for protocolado em um cartório em Paris, o acordo não passa a valer, e então não teria nem sequer como o ESO receber o dinheiro. O ESO deu a declaração dizendo assim, brasileiros, vocês são bem-vindos de volta, mas vocês precisam resolver se quer fazer parte ou não e começar a pagar a gente. Entendeu? A gente quer vocês ainda, mas o jeito que tá, não dá pra gente aguentar. O que o Ministério Brasileiro aqui da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação disse? Que defende a participação do Brasil no Observatório Europeu do Sul e que faz gestões junto ao governo federal pela confirmação da adesão a esta entidade multilateral. Sobre o seguinte, o Brasil está quebrado. Tanto é que vocês veem todo ano que a gente está fechando as contas em déficit. O país é como a sua casa, até você vai ter créditos e débitos.
certo? Você tem créditos e você tem débitos. Ou seja, você na sua casa, você arruma os créditos trabalhando, você vai lá ganhando seu salário. Vamos dizer assim, se você for um trabalhador. E aí você vai ter os débitos, que é pagar a conta de água, a conta de luz. Então você tem que manter um equilíbrio, você não pode ir lá e gastar mais do que você arrecada, concordo que você ganha. Se você ganha lá 5 mil reais, você não pode gastar 6, porque você não vai pagar, vai faltar 1.000. E o país, o Brasil, não é diferente. O Brasil está fechando num déficit de mais de 100 bilhões de reais todos os anos, tá? Tá devendo, todo ano fecha no vermelho. E a expectativa é só piorar, infelizmente. Então o que acontece? A gente tem, obrigatoriamente, de acordo com a Constituição, que gastar porcentagem em educação, porcentagem em saúde, porcentagem ali em vários segmentos importantes da sociedade. E como tá faltando dinheiro para esse segmento, ele tá cortando de outros locais. E nesse caso da ciência. Entendeu? Ele foi lá e cortou. Os cientistas aí, as instituições brasileiras sofreram cortes mais cortes. O pessoal que depende aí, os estudantes, né, que estão fazendo mestrado e doutorado, dependem da verba ali, estão cada vez mais sendo cortado o seu dinheiro. Então ele não tem como assinar aí o negócio porque simplesmente falta o dinheiro. Mas para fazer outras coisas tem, né? Para roubar tem. Para os estádios da Copa, nós temos belíssimos estádios de times aqui do estado de São Paulo. Lá em Brasília, estádios com mais de R$1 bilhão. Daria para ter feito aí associação ao ex, mas não. Preferem que empreiteiras entrem no esquema para poder larapiar um pouquinho. E é vergonhoso pra gente isso daí, cara. É uma vergonha muito grande pro Brasil. Eu imagino os cientistas que estão diretamente envolvidos ali. Como deve ser vergonhoso escutar um negócio desse. 7 anos depois do convite não ter conseguido assinar. Ou pagar 100 milhões de reais por ano, não é por mês. Só as malas do GDO lá tinha mais de 50, você lembra? Que tava no apartamento, 52 milhões de propina. É o que tinha ali. Então o Brasil, meu amigo, tá cada vez indo pro buraco. Não tá conseguindo fechar as contas no azul. É necessário, muito necessária a reforma da Previdência. Não se deixe enganar por boatos bobos, tá? A reforma vai afetar os grandões. E os grandões usam os pequenos para não afetá-los. Então eles conseguiram já postergar, mas é importantíssimo que ela seja realizada. Eu defendo veemente que tem que ser feita essa reforma sim. O Brasil vai quebrar se não fizer. Mas, infelizmente, eu sou só o Matheus. Enquanto isso, diversas áreas do país vão cada vez mais sendo podadas de dinheiro, porque o governo não vai ter dinheiro mais, do como não está tendo. Certo? Então, mais uma gloriosa, uma coisa gloriosa aconteceu com o nosso país. Fomos agora suspensos do isso. Ótima notícia. Assombrados, deixa a sua opinião e tchau! Assombrados, os relatos da notícia do Matheus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu.